Agora você acompanha o Mapa do Sucesso, a maneira descontraída e eficiente de melhorar o seu negócio. Mapa do Sucesso. A apresentação: Darlan Alves e Henrique Marques. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Mapa do Sucesso, o podcast que vai influenciar a sua maneira de empreender e encontrar no seu negócio. Meu nome é Darlan Alves, nós estamos hoje gravando mais um episódio do nosso podcast. Em especial, hoje nós estamos na Rádio Mantiqueira Mante FM, frequência 100,7. E caso você queira acompanhar também no YouTube ou nas nossas redes sociais, basta dar um @Mapa do Sucesso Podcast e escutar a gente também pelo Spotify. Estou aqui com o meu grande amigo, Henrique Marques. Fala, Henrique, tudo bem contigo? Fala, Darlanzão. Hoje estamos revezando aqui, gente. Probleminha técnico aí. E hoje uma convidada, assim, fabulosa. A gente já conversou aqui. Acabei de falar, me passa uma paz de espírito gigantesca. Apesar da correria, corre pra caramba. E eu não vou falar muito dela, mas vou falar que é dona aí, proprietária de uma das coisas mais gostosas da nossa cidade. Vou deixar para ela se apresentar um pouquinho para vocês. Não é isso aí, Carmen? Lindo, isso aí, meninos. Obrigada, viu? Quero agradecer de vocês terem inventado fazer esse projeto. Isso foi um sonho, virou realidade. Vai ajudar muita gente, né? Então, já tenho que agradecer. Agradecer de vocês terem pensado em mim. Obrigada. E no primeiro momento eu já falei, né? Mas eu nem sou isso tudo para vocês me chamarem aí, não, né? E aí eu resolvi que vinha assim, porque eu acho que na minha história tem alguma coisa que possa inspirar alguém. E se a gente puder servir de alguma coisa, eu acho que vai ser bacana. Legal. Obrigada, viu? Bem, estamos aí com a Carmen. Só uma breve introdução para vocês. E lembrando aí, vamos agradecer o pessoal que nos apoia também. Lembrando sempre a galera aqui do Senai. Colabora com a gente com essa super estrutura. O Senai, lembrando, pessoal, é uma das portas de entrada no mercado de trabalho. Tem cursos gratuitos. A estrutura é fenomenal. Venham conhecer se você já não conhece. E um ponto que a gente está trazendo aí, né? A gente vai trazer esse mês aí das mulheres. Eu estava conversando com o pessoal do Senai, o pessoal falou que às vezes as meninas chegam aqui e não sabem se alguns cursos do Senai são para as mulheres também. E, gente, é para todo mundo, principalmente aí, mulherada. Chega mais também, por mais que seja um curso de operador de ponte rolante, algumas coisas assim que parece que é um universo muito masculino, né? Tem crescido muito a procura, segundo o próprio Senai, das mulheres e também das empresas, né? Porque são profissionais que acabam tendo um diferencial no mercado. Então, venham aí também. Agradecer de novo aí, né, o pessoal da rádio, a Mantiqueira, tá lá com a Letícia. Pessoal, a Mantiqueira tem várias soluções para propaganda do seu negócio, então procura lá, fala com a Letícia. Se você está escutando a gente agora pela rádio, pode ver que dá certo, então anuncie seu negócio lá. Agradecer aqui o pessoal da Conex com o Darlan. Se vocês estão vendo, estão gostando aí do que a gente tem feito no material de mídia nosso, é só uma pontinha de todo o trabalho que o Darlan faz nessa parte de marketing. Tem todo o marketing estratégico por trás, então também é muito legal. Evidência Camisetas, se você procura aí uniforme, não só para a sua empresa, né, uniforme escolar, um material personalizado aí para o seu grupo de amigos ou para o que você precisar. Converse com a gente lá, o pessoal do comercial, o Edson, meu pai, vai estar lá para atender vocês, então dá um pulinho lá com a gente. Agradecer também o pessoal aqui, né, a Priscila Caetano na fotografia, o pessoal da Soul com a direção artística. Muito obrigado aí a todos que colaboram para isso aqui ser realidade, viu? E vamos lá, sem mais merchan, vamos direto aí pro assunto. A gente está no revezamento de microfone hoje, um desafio novo para a gente. Mas, mais uma vez, Carmen, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. A Carmen é uma empresária da cidade de Cruzeiro, já atua há anos, né, nesse mercado. Carmen, fala pra gente, fala um pouco mais da sua história, da sua trajetória profissional, como você entrou pro empreendedorismo, qual que é a sua história aqui na cidade de Cruzeiro? Então, gente, olha, o buffet nasceu de um sonho do Zé Mauro por conta dele ter ido num super coquetel no Rio de Janeiro, na época que ele era estudante lá em Petrópolis. Ele fez engenharia, teve um seminário de corrosão. Eu acho que o mais importante do seminário acabou sendo esse coquetel que ele foi. E aí ele pensou que queria fazer um buffet. Ele achou muito bacana, ele gosta de cozinhar. E aí, quando a gente casou, eu tinha 19 anos, então a primeira festa do buffet foi o nosso casamento. Então, começou assim. A gente foi para São Paulo, comprou os copos, e comprou algum material, e a gente tinha um cozinheiro que era muito famoso na época aqui, que acabou ajudando a gente, apoiando. E a gente ia entrar numa sociedade. E aí, meu sogro mineiro, muito sábio, disse que sociedade é marido e mulher, de unha cortada. Importante essa unha cortada aí, né?
E aí a gente começou o negócio, e em junho do outro ano a gente acabou abrindo mesmo lá na Rua 8, então a gente começou lá. Só que, por exemplo, como é que a gente ia ter uma equipe maravilhosa para fazer festas com qualidade? 1986. 86. 86 Sim. Foi quando a gente abriu a empresa. E 85, em dezembro, foi quando a gente casou. Sim. Então foi tudo junto ali. E aí o começo da história também foi bem bacana. Bom, eu estava falando aí da equipe, né? Porque aí, por exemplo, como é que a gente ia fazer para fazer festa se a gente não tinha um time bom para o dia a dia? Que a gente precisava ter um dia a dia, eu não ia fazer festa todo dia, né? Principalmente no começo. Então, a gente começou ali na Rua 8, a gente vendia marmitex, naquela época nem tinha essa coisa de comida por quilo, né? E a gente é antigo. Mas aí a gente foi modernizando em tudo, né? Para estar vivo até hoje. E aí a gente fazia marmitex, fazia salgados e fazia doces. Então, os clientes iam lá, puxa vida, por que vocês não levam essa coxinha gostosa lá para o centro da cidade? Tinha o camafeu de nozes também, que era famoso, o pessoal gostava. E aí a gente acabou abrindo a lanchonete lá embaixo. E aí continuou com isso, né? O restaurante, a lanchonete e as festas. Sim, legal. E se você está aqui com a gente, né, porque nós entendemos que você é um case de sucesso, referência não somente para os homens, mas também para as mulheres da nossa cidade, né? Que bom. Fala pra gente, qual que é o mapa, né? Qual que é o segredo do seu sucesso? Porque o seu empreendimento é muito lembrado aqui em Cruzeiro, principalmente por causa da coxinha, né? A gente já brincou, demos risada aqui, mas e qual que é o segredo? Qual é o mapa? Qual que foi a construção da sua caminhada de sucesso? Então, eu acho que eu acabei anotando umas coisas aqui que eu falei, né? Eu quero ir para servir, né? Quem sabe alguma coisa possa inspirar alguém. A Carmen até agora, nossa convidada mais organizada. Eu adorei. Vocês têm que ver as anotações delas coloridinhas, uma belezinha. Eu acho que os homens vão ficar com ciúmes, viu, Carmen? Eu posso fazer um roteirinho para eles, se eles quiserem. Também dar um brinde, de repente. Mas lá no buffet... Agora me perdi até. Sim, qual que é a sua história, mapa, de sucesso? Qual que é o seu mapa de sucesso? Aí nisso tudo que eu escrevi aqui, eu estava falando para o Henrique no começo, né? Falei, puxa, a vida está cheia de coraçãozinho. Então, eu acho que é o amor. Então, assim, eu amo servir, eu amo ser útil para as pessoas, eu gosto disso, está em mim. E, então, eu acho que o grande segredo foi esse, entendeu? De querer o bem para o outro, de fazer bem feito, de querer que o outro fique feliz com aquilo que a gente está se propondo a fazer. Então, sempre me cobrei bastante disso, porque se eu vou fazer um casamento, né, a pessoa está sonhando aquilo, ela tem uma expectativa, então não é fácil você até tentar superar essa expectativa, né? Então, ao longo desses anos, a gente foi tentando formar equipes assim também, com essa visão. E eu sou muito feliz com o time que a gente tem. Tem gente que às vezes reclama tanto de funcionário. E eu falo que a gente junto dá um caldo muito bom. Cara, adorei 2 comentários que você fez, assim, desculpa até cortar aí, né? Mas primeiro você falou do time, assim, falou, pô, eu tinha... Porque você começou, pelo que eu entendi, então, fazendo os eventos. Que legal, fez o primeiro evento ser o seu nosso próprio casamento aí, né? E aí, para manter o time, você acabou criando essa estrutura em volta, né? E aí, quando você falou assim, pô, eu amo servir, tem tudo a ver com o seu negócio, obviamente, né? Como é que é essa criação do time? Como é que você passa esse amor que você tem por servir, por cuidar do outro, por ter o prazer em fazer o evento do outro? Como é que é isso para você passar isso para o time? Como é que você faz isso? Então, olha só, mais um merchanzinho, ele achou que tinha acabado. Mas hoje eu vim até com a camiseta do Lapetit, né? E aí tem essa panelinha aqui, que ela está fazendo assim. E então é a que eu mais gosto, porque ela está nessa posição mesmo de estar às ordens, de estar disponível, de servir. Então eu acho bacana, porque a gente passou essa mentalidade, eles também agem assim, né? Então eles sabem como é que eu vou reagir a algum problema, alguma coisa que tenha. Eu gosto de ouvir o cliente, de saber o que está acontecendo, né? Porque lá não existe perfeição, existe um time buscando fazer o seu melhor. A cada dia é um desafio. Então, às vezes, a gente tem problemas, às vezes na entrega, problemas lá internos, né? Todo mundo tem. E aí também, eu acho que o nosso time não é nem só entre nós, eu acho que o nosso time também é com o cliente. Então, eu tenho muito cliente apaixonado por nós, cliente que nos defende,
cliente que, sabe, dá as dicas, e eu sempre agradeço, sabe? Eu falo, gente, isso é uma consultoria gratuita. Por favor, me falem, né? Porque às vezes vem elogia, é bacana, eu gosto. Mas eu gosto muito quando tem algum problema, alguma coisa, e a pessoa fala, e a gente pode tentar mudar e melhorar, né? Então, eu não sei, eu acho que a gente tem muito essa coisa de ter abertura, de falar, de conversar no nosso dia a dia lá. Então, a gente construiu, são os valores que nos movem, né? Isso de servir, de fazer bem feito, de fazer com qualidade, de gostar de pegar a matéria-prima boa para poder fazer as coisas, isso tudo dá resultado, né? E esse relacionamento com o cliente, você falou que existe de fato esse carinho, a gente consegue ver esse carinho do cliente cruzeirense com a instituição de vocês, com o negócio de vocês. Em contrapartida, quais são os produtos que vocês entregam para o mercado hoje? O que vocês efetivamente fazem, né? Vamos? Pode? Bom, então, lá na lanchonete a gente tem os salgados e os doces, né? Então, tem a coxinha. Vou contar um pouco da coxinha, depois é o restaurante, que a gente tem marmitex, né? Agora, com a pandemia, a gente aprendeu a fazer delivery, a gente está fazendo também, foi o que ajudou a gente a se manter em pé. Foi um tempo muito difícil e a gente também teve que contar muito com o apoio da nossa equipe, que juntos a gente conseguiu sobreviver até hoje, né? E os nossos clientes também, né? E a parte de festas, né? Que eu estava falando para o Henrique aqui antes, que a gente serviu gerações. Então, eu fiz o casamento, fiz os 15 anos da menina, depois eu casei a menina, que tinha feito 15 anos, e depois eu fiz o aniversarinho de filho, né? Então, isso tudo é muito gostoso, né? Porque não é nem só um elogio, é a certeza que a pessoa ficou feliz, gostou e buscou o nosso trabalho de novo. E aí, falando lá da coxinha, né? Eu estava falando que, anotei aqui, né? Que tem a história de um advogado, que a coxinha, quando a gente comprou uma máquina bacana de fazer com mais produtividade, a gente ia fazer a coxinha moderninha. E aí, então, era moderninha porque ela ia ser feita na máquina. Só que aí os ingredientes eram misturados na máquina. Então, ela não ficava igual a outra coxinha. E aí o cliente reclamava lá com a Rosângela na lanchonete, e ela chegou a me falar algumas vezes, eu falei assim, Rosângela, mas agora vai ser só assim, com a moderninha. E esse cliente, ele era pequenininho, ele almoçava com a gente, com o pai e os 2 irmãos, desde pequeno. E ele cresceu com a gente, cresceu cliente lá na lanchonete, e ele virou advogado. Então, a coxinha, sem falar nada, conseguiu contratar um bom advogado, porque ela ganhou a causa, né? E ela sobrevive até hoje, né? Então, eu falo que a coxinha é um patrimônio já dos clientes. Então, por exemplo, eu querer mudar a coxinha alguma coisa, né? Que não posso, eu não posso mais, porque ela não é mais nossa, ela é qual que é o nome do advogado? Não vou falar. Pode não. Esse cara, olha, obrigado por defender a coxinha. E a gente ainda tem a coxinha até hoje. Porque, de fato, ia ser uma maldade se a gente perdesse essa coxinha. Né? E a outra também, né, que você estava falando de uma ex-namorada sua que conheceu a coxinha, gostou. Aí eu falei assim, olha só, já deu briga. Porque assim, o menino vem de fora, né? Namora a menina de cruzeiro. Aí ela leva o menino para conhecer a coxinha. E aí ele adora. E aí, na próxima vez que ele vem, ao invés de primeiro passar lá para ver a menina, ele passa para comer a coxinha. Pronto. Aí eu não preciso falar mais nada, vocês podem imaginar a confusão que pode dar. Então, ela lá, quietinha, sem falar nada, é poderosa. Cara, mas é muito legal, assim, em termos... Pensando, né? Você até comentou assim, às vezes, falando em número, falando em parte mais técnica, eu não consigo falar. Cara, você conseguiu criar um produto referência, assim, na cidade. E é muito legal quando eu escuto o seu depoimento, porque veio do amor, né? Veio do carinho, do prazer que você tem para fazer aquilo ali. Tudo. Assim, por exemplo, aí às vezes tem gente que fala que o cigarretão também dá uma briga boa com a coxinha. E aí tem gente que até posta, né? O cigarretão, aquele queijo puxando assim, né? Então, a gente faz os produtos com qualidade, bem feitos, procura manter sempre o mesmo padrão. Mas tudo mesmo é um conjunto de coisas, né? A gente tem uma equipe forte, boa, e que está com a gente há muito tempo, né? Então, tudo isso ajuda. Vocês construíram uma marca de valor, né, aqui na cidade de Cruzeiro, e foi inserida por meio de um produto de vocês que fez muito sucesso. Em contrapartida, desde 2020 para cá, parece que essa indústria do comércio, essa indústria e o comércio voltado ao ramo alimentício da bebida, ela vem crescendo bastante. Parece que cerca de 240% nesses últimos anos. Fala pra gente, como que é a questão da gestão de vocês com as novas concorrências que surgem no mercado? Porque a todo momento surge
uma empresa que oferece o mesmo serviço que vocês oferecem, surgem pessoas oferecendo serviços personalizados também. Como que vocês lidam com isso? Como que vocês administram a questão da concorrência? Então, vou falar uma coisa para todo mundo que já está no comércio e para quem quer entrar. O que eu falo sempre é assim, né? Às vezes eu vejo que está abrindo uma outra coisa bonita, bacana, né? Eu passo e falo assim: Deus os abençoe, mas não nos abandone. Então, a gente tem continuado, sabe? Tem gente que às vezes entra no mercado para querer derrubar o outro e, puxa, isso não dá certo, sabe? Faz o seu, faz com amor, capricha, conquista as pessoas que gostam do seu trabalho, que gostam de você, que confiam em você, né? E segue. Então, eu acho que tem sido isso. Assim, o Sebrae é muito parceiro nosso. Desde lá de trás, no comecinho, eu sempre busquei o Sebrae e continuo com ele. Agora tem até uma consultoria que ainda está em andamento, na parte financeira, muito boa. Então, assim, vai abrir um negócio, vai ver o Sebrae, vai ver plano de negócio, tem um bando de curso gratuito. Hoje em dia a gente tem internet aí, né? Então, é muito bacana. Então, o Sebrae sempre nos apoiou, sempre nos ajudou e quero continuar com ele sempre. Ajuda a gente muito na visão geral da empresa, em todas as áreas, né? Me fala, você comentou aí desse carinho, né? Fala até um pouquinho pra gente, porque também você começou pequenininho lá, né? Começou com uns eventos, você falou assim, poxa, eu era uma menininha ainda, com 19 aninhos, se eu não me engano aí. Fala um pouco pra gente dessa trajetória também, porque um ponto que a gente percebe, às vezes, é isso. É importante profissionalizar o negócio, é importante ter um negócio encorpado, mas às vezes também, se você está em casa, quer começar alguma coisa, não sabe como fazer, é começar, né? O primeiro passo, começar pequeno, evoluindo. Como que foi essa trajetória sua também nesse desenvolvimento aí? Então, bacana de ter lembrado disso, né? Quando a primeira festa que eu acho que a gente fechou mesmo, a pessoa ligou para mim e combinou. Então, no começo, lá na Rua 8, eu não tinha assim, um escritorinho para atender. Então, às vezes, eu atendia lá em casa. E aí ela chegou e ela achou que ia falar com a minha mãe na hora que eu abri a porta. Eu falei, não, é comigo mesmo. E eu devo ter convencido ela de uma forma que, mesmo eu sendo nova, lá com os 19 anos, com cara mais de menina, ela fechou a festa com a gente, né? Então, começou bem novinha. E aí, para a gente começar a empresa, eu falo que 19 anos, a gente tinha acabado de casar, a gente casou em dezembro e em junho abriu a empresa, né? Então, a gente pegou o fogão de 6 bocas do tio do Zé Mauro, tio João Câncio. As nossas mães, a gente requisitou todas as panelas grandes que elas tinham, deviam ser panelas de fazer doce, e a gente foi pegando, elas emprestaram para a gente, depois, né, deram. E a gente começou assim. E aí, para comprar um balcão refrigerado, para comprar um novo, a gente não poderia, então a gente comprou um usado. E eu achei bacana, porque tudo é aprendizado. Então, eu aprendi que quando o negocinho tem ferrugem, você tem que lixar, depois você passa zarcão e depois você pinta. Então, a gente começou assim, simples, e depois já fui buscando mesmo em tudo o apoio do Sebrae. Então, eu achei que o Sebrae ajudou muito em partes assim de depois planejar e fazer o negócio acontecer mesmo, né? Isso é uma parte aí, até traduzindo para o pessoal, eu acho muito rico quando vocês, assim, com 36 anos de empresa, conseguem trazer isso. É até aquele conselho para quem está começando o negócio. Isso. Às vezes, fazer isso passo a passo. É algo que você trouxe que é muito comum aí para os jovens empreendedores. As primeiras pessoas que vão te apoiar vão ser desse core mais próximo aí. Então, buscar, né? E é isso aí, galera. Buscar aquele amigo mais próximo, buscar um familiar, buscar recursos que você muitas vezes já tem ali perto. Porque senão o que vai acontecer? Você gasta uma grana para investir na infraestrutura da sua empresa, você acaba se descapitalizando em termos de capital de giro, que faz muita diferença na hora de você tocar o negócio, vocês vão ver. E você tem que fazer isso. Busca os familiares e amigos que podem te apoiar, até na operação, muitas vezes, do negócio. Como é pequeno, você consegue tocar essa operação. Busca os recursos que você já tem local. E aquele negócio, fazer o melhor com o que você tem, para quando você tiver mais, fazer melhor ainda. Então, acho muito legal esse depoimento que a Carmen trouxe para a gente nesse sentido, né? Começar é assim, dar o primeiro passo. E o Adriano Ceni, a frase eternizada, o trabalho vai ensinando, né? Então, acho muito legal essa estação de experiência sua aí, bacana.
Mas igual eu falei, eu acredito que o início, né, é a metade de toda a ação. Então você iniciou essa inserção do seu produto no mercado e algo que é interessante a gente levar em consideração também que as pessoas mudam. Você falou que casou uma menina que fez a festa de 15 anos com vocês. Logo em seguida ela teve uma criança e você fez parte, né, como empresa da vida dessa pessoa. E fala pra gente, vocês têm uma preparação, uma projeção, um estudo sobre o comportamento e hábitos alimentares das pessoas daqui em diante, porque aquilo que as pessoas consumiam no passado, muitas das vezes, lá no futuro, elas não irão consumir mais. Como que a empresa de vocês lidam com isso? Se prepara, se organiza, estuda, busca mecanismos, né, para otimizar a inserção e o oferecimento desses produtos no mercado? Então, hoje em dia, a gente também sempre pensa em qualidade, né? Sim. Todos os produtos que a gente usa. Agora, estou com uma parceria tão boa, a gente está pegando a mussarela direto da Serra Mar. Eu acho que a mussarela da Serra Mar é uma delícia, então ajudou a melhorar ainda mais a qualidade, né? O peito de frango, sempre bom, sempre de qualidade. Camarão, a gente compra de uma empresa há anos o camarão, então a gente também tem um salgadinho lá, que é o casadinho de camarão. Aliás, a gente chamava de casadinho em festa, né? E aí o cliente colocou o nome de chapinha, porque ele é achatadinho, chapinha de camarão. E ficou, né? Porque o cliente, lá na lanchonete, acabou ficando chapinha. Então, assim, sempre buscar qualidade. E, por exemplo, lá no restaurante, a gente já tem um prato que a gente chama que é o mini fit. Então, você pode ou almoçar lá assim, ou você pode pedir também o marmitex. Então, para as pessoas que estão em dieta, que estão querendo pegar mais as verduras, os legumes e, de repente, alguma proteína, né? E dá para adaptar, porque ele é o mesmo preço do marmitex mini. Então, por exemplo, vamos dizer que eu possa comer 3 colheres de sopa de arroz. Então, se eu quiser, eu coloco lá nos comentários, mais 3 colheres de sopa de arroz. E vamos dizer que hoje eu não queira só essas 5 saladinhas. Vamos dizer que hoje tem uma abóbora madura, refogada, ou tenha um chuchuzinho, um repolho, alguma coisa assim, que está na minha dieta que eu posso comer também. Então, eu posso dizer que eu também quero colocar isso. Então, já vai ser um marmitex mais magrinho, né? Então, está saindo bastante. E lá também a gente está com, assim, se a pessoa gosta de tudo juntinho, ela pede o marmitex normal, redondo. E se ela quer separadinho, aí tem o executivo. A gente, tanto no tamanho do maior como no tamanho do mini, a gente colocou o mesmo valor. Sim, consegue personalizar. E daqui a um tempo, eu estou pensando também em colocar alguns salgados, de repente sem glúten, aí não para quem tem alergia, mas para quem está em dieta, porque Sim. Quem tem alergia não pode ter traço nenhum, né? E como a gente trabalha com trigo lá, não daria. Mas colocar alguns produtos assim também na lanchonete disponíveis. Mas Legal, é isso. Essa visão sistêmica, eu falo isso, né, a gente fala isso aqui na roda, porque, por exemplo, a Coca-Cola. Hoje nas escolas são ensinadas para as crianças que refrigerante faz mal. Uhum. Existe hoje uma grande quantidade de crianças que não bebem mais refrigerante. E a Coca-Cola, lá no início, eu pensei, a Coca-Cola vai quebrar. Enquanto a partir da Coca-Cola tem o suco Capo, que é um dos sucos mais vendidos para a criançada, tem o suco Del Valle, e tem uma terceira linha de sucos ainda. Então, ela tem essa visão sistêmica daquilo que previamente irá acontecer lá no futuro. Né? Lá no restaurante, na lanchonete, a gente tem o Del Valle e agora a gente colocou também o Natural One. Sim. Se você entra no site deles e procura informação, muito bacana mesmo, de suco de muita qualidade. Então, tanto na lanchonete como no restaurante, tem o Natural One agora, de 180 ml, pequenininho, e o de 300 ml. Sim, querendo ou não, como a gente disse, né? É uma forma de prever aquilo que vai acontecer. Enquanto a partida a gente precisa traçar, né, estratégias para saber lidar com essas possíveis mudanças do mercado, inclusive hábitos alimentares. Né? Hoje existe uma tendência muito grande relacionada a produtos saudáveis, produtos que não agridem, né, a saúde do consumidor. Uhum. Enquanto a partida a gente entende, Carmen, que cada empresa ela corre por uma ótica. Você mencionou ali para a gente, algumas correm pela ótica do preço, entregar um preço mais baixo. Algumas correm pela ótica de entregar um produto com qualidade, outras correm pela ótica de entregar um produto num tempo menor do que em relação ao concorrente. Uhum. Por qual ótica vocês sempre correram pela La Petit? Vocês entregam qualidade, tempo, preço? Como vocês traçam, né, essa estratégia de alcance do seu cliente? Então, até estava falando com a Juliana do Sebrae, que também a gente fez um projeto com ela faz pouco tempo. E, assim, eu acho... De manhã vão chegando os pedidos, 10 e pouco. Então, vão saindo lá e eu vou levando lá na cozinha. E eu acho muito bacana eu ver lá o fulano, o ciclano, sabe assim, todo dia o fulano e o ciclano estão lá pegando. Então, assim, eu acho que isso não seria uma métrica numérica, assim, uma coisa de número,
mas eu tenho certeza que ele gosta do que a gente faz, porque todo dia ele está lá, né? Então, isso é muito gostoso ver. Olha, fulano aqui, olha ciclano aqui. Então, ao longo desses anos, a gente foi angariando os clientes que confiam no nosso trabalho, que gostam do nosso serviço, que sabem que a gente busca por qualidade, né? E, assim, agora, nesse tempo de pandemia, a gente não fazia delivery, né? E eu fiquei muito acabada no começo. A gente depois levanta, sacode a poeira e dá volta por cima, né? Mas na hora que vem assim o baque, né? Chorei muito, noites às vezes sem dormir, porque eu falei, meu Deus, como é que eu vou honrar com os compromissos, né? Com a minha equipe, né? Com os aluguéis, com as coisas que a gente tem que bancar, né? Foi bem desafiador. Mas a gente, a cada dia, a gente foi tentando. Então, vamos fazer o delivery. Então, tinha dia que eu entregava pouquíssimas, e às vezes no começo eu mesma estava indo entregar. Então, tinha um motoboy e eu era a Fiorino Girl. Então, eu ia também para fazer as entregas, até hoje. Às vezes dá algum problema, alguma coisa, eu pego, já saio. Às vezes eu vou a pé também para levar quando é ali por perto, né? Esses dias tinha um trânsito ali na Rua 6, era horário de sair escola, né? Graças a Deus que voltou o trânsito de novo, porque parece que as coisas estão voltando mais ao normal, né? E então eu falei, nossa, eu vou demorar mais se eu for de carro. E aí fui a pé, correndo para entregar. Então, assim, pensar muito no cliente é muito bom. Isso é muito legal, né, nesse depoimento, se a gente vê da perspectiva técnica, assim, né, quando você faz uma análise de marketing. E a parte chata aí, é legal de ver que você faz isso de uma certa forma assim, natural. Então, dentro do marketing, a gente tem, de fato, que o Darlan falou, algumas perspectivas. Ou seja, você pode brigar pela questão do preço, vai ser uma empresa que sempre integra não necessariamente falta de qualidade, mas vai trabalhar pela eficiência, para ser mais barato. Pelo que eu vejo da sua empresa, você trabalha comprometimento. Muito... intimidade com o cliente. Entre nós, na equipe, e comprometimento com o cliente. Eu ponho o cliente na minha equipe, a gente está junto. Isso. Quando eu vejo você falar agora, assim, pela servidão, que está dentro do seu logo, essa intimidade com o cliente é o que traduz o La Petit, né? O time La Petit quer conhecer o cliente. Você falou de, poxa, tem gente que eu cuidei do pai, cuidei depois do filho, passei pelo nascimento, casamento, 15 anos, tudo. Então, acho que essa intimidade com o cliente traduz, assim, de forma fenomenal o que você faz. Então, é muito legal ver isso, assim, porque às vezes a gente, enquanto estudioso aí da administração, né, o Darlan também compartilha aí, estudou gestão também, eu estudei administração. Às vezes a gente vê dentro do marketing lá, né, pô, o que é intimidade com o cliente? E às vezes as pessoas querem se posicionar com essa intimidade com o cliente, e é algo que a sua empresa, percebo, principalmente na sua pessoa, faz natural. Então é muito legal também enxergar esse posicionamento, assim. Então, parabéns à equipe. Obrigada. Algo que eu acho que é legal a gente compartilhar também, você está falando um pouquinho da trajetória da empresa, né? Como é que foi a sua trajetória profissional? Porque assim, é legal ver que você teve uma evolução grande dentro da empresa. Você chegou a comentar comigo que você deu aula, que você chegou a fazer trabalho voluntário. Como é que foi essa lógica? E até para trabalhar isso junto com a empresa, né? Porque tocar uma empresa, igual você falou, a gente passou na loja também pela pandemia. Acho que o principal medo que a gente tem é o time, né? Porque a gente tem outras pessoas ali dependendo do nosso trabalho também. E, pelo menos para mim, o sentimento foi esse. Quando a gente estava às beiras da pandemia ali, né? Minha mãe veio a falecer e logo um mês depois chegou a pandemia. E o pensamento é esse, caraca, como que eu vou pagar as contas? Como é que eu vou pagar o time? Como é que, poxa, tem outras 5, 6 famílias aqui dependendo de mim, e aí, né? Então, acho legal, assim, primeiro, esse pensamento do empreendedor, nos diversos momentos aí, né, dificuldade, que a empresa tem dificuldades, né? E como que foi essa estruturação sua enquanto empreendedora? Como é que foi essa jornada? Conta um pouquinho para nós aí também, por favor. Então, os meus pais são professores, né, aposentados. Meu pai já é falecido, minha mãe aposentou, professora. E eu tenho na veia também, eu fiz letras e pedagogia, e aí quando eu fui dar aula na Formare, depois eu acabei também fazendo educação empreendedora, uma pós-graduação. E eu gosto muito de ler, tem uns livros bacanas sobre empreendedorismo. Então, você estava falando algumas coisas ali e eu estava vendo, esse comportamento é busca de informação e iniciativa. É um comportamento empreendedor. Então, quando a gente tem esses comportamentos empreendedores, a gente acaba naturalmente indo ali fazendo a diferença, né?
Eu lembro que uma vez eu estava dando aula lá na faculdade, lá na FIC, e aí já tinha terminado a lousa e não tinha apagador. E eu mesma não pensei que eu podia ir numa outra sala. Eu também não tive essa iniciativa. E tinha muito aluno na sala, e também ninguém fez nada. Mas teve um aluno que eu não tinha percebido, devo ter virado para o outro lado, na hora que eu vi, ele voltou de uma outra sala com um apagador, e a gente resolveu o problema. Parece tão bobo, mas ele fez toda a diferença. Então, assim, todo mundo, né? A gente procura ver quais são esses comportamentos empreendedores e viver no dia a dia, né? Então, eu fui muito para esse lado de ler, de estudar, de fazer cursos. Agora eu estou com 55 anos, eu não sou da geração das coisas da internet, né? Mas eu sempre fui aprendendo. E, então, essa coisa também do ótimo é inimigo do bom, né? Então, por exemplo, eu sei que o que eu faço ainda está engatinhando em muitas coisas que eu estou aprendendo, mas eu fico feliz com os meus aprendizados, com as minhas conquistas. Poxa, eu fiz isso, ai, dei conta de fazer isso aqui. Eu nem sabia como é que era, e agora está ficando natural, né? Então, eu acho que essas pequenas conquistas, essas vitórias do dia a dia, que vão levando a gente a procurar sempre se aprimorar, a fazer melhor. Eu acho que se antes de morrer, fechar o olhinho de vez, eu ainda puder aprender uma coisinha, eu acho que é válido. E, assim, também gosto muito disso. Lá no buffet, às vezes você vai fazer uma festa num outro lugar. Você tem que montar toda uma estratégia. Então, às vezes, olha lá meu papelzinho, minhas canetinhas coloridas, né? Aí montava uma estratégia, né? E a coisa que eu acho mais linda é que eu mostrava a minha estratégia para a minha equipe e eles faziam uma estratégia muito melhor que a minha. Eu não tinha pensado nisso. Ai, mesmo? Nossa, fulano pode ir com ciclano. Que, né, como a gente iria, quem vai com quem, que horário que vai ter topique para levar, né, uma van, o caminhão, que tamanho que vai ser, quem vai carregar, que horário que vai ser isso, lanche para o pessoal, né? Então tem toda uma estratégia de fazer. E eu acho muito lindo quando eu faço uma coisa e alguém vem e ainda faz muito melhor. Então eu gosto dessa coisa de ser colaborativo, né? Você joga ali a ideia e a minha não precisa ser a predominante de jeito nenhum. Mas eu falo, eu dou ideia. Os meus filhos também eu falo para eles. Ah, gente, eu sempre vou dar palpite, sempre vou falar alguma coisa. Por mais que eles já tenham mais de 18, né? Um tem 30, outro tem 32. Então, eles já estão acostumados. Eu falo, serviu, pega. Não serviu, joga no lixo. Mas eu dou minha faladinha. Dessa sua capacitação nesse momento de pandemia? Porque, assim como o Henrique falou, a minha empresa também, nós sentimos todo esse impacto nesse processo. E nós vimos que muitas empresas quebraram, não somente por causa da pandemia, mas pela falta de preparo em saber lidar com esse conflito da pandemia. Vocês, como lidaram com isso? Como vocês fizeram? Porque, igual eu falei, surgiram novos mercados, o mercado era exclusivamente físico e a plataforma mudou para o digital. Como que o Buffet La Petite se comportou nesse período de pandemia? Então, é isso mesmo. No primeiro momento, né, você vê aquilo, você até não queria que tivesse acontecendo. Ninguém queria, mas estava. É fato. E agora, o que eu vou fazer com isso? Eu tenho que dar meu jeito, né? Então, mesmo nessa coisa, às vezes, da falta de dormir, de cansaço, que parece que dá esse estresse todo, né? A gente teve que se virar. Então, a gente conseguiu colocar o nosso link. Então, tem os links. Hoje em dia, a gente pega muito pedido pelo link. A gente entrou no Marketplace. Agora, lá na lanchonete, eu estou com o iFood e o Ike Fome. Lá no restaurante, a gente, por enquanto, só está com o Ike Fome. Agora, a gente vai entrar com o iFood também. Então, a gente não sabia fazer delivery. A gente está aprendendo. A gente aprende todo dia. A gente erra também todo dia. Aprende, pede desculpas pelos erros que, às vezes, acontecem. Um dia eu fui entregar um marmitex super tarde para uma senhora que eu conheço. Eu estava assim, bem envergonhada de fazer isso, sabe? E bati na porta dela e, na hora que ela atendeu, foi solícita comigo, carinhosa, porque também me conhecia. Mas, puxa, eu sabia que eu tinha pisado na bola, que estava atrasado. Então, eu falei para ela, falei assim, olha, acredita em mim, muito mais do que você, eu estou incomodada com essa situação. Então, eu peço muitas desculpas e está aqui o marmitex, tomara que esteja gostosinho e que dê tudo certo. Então, assim, a gente, a cada dia, é um desafio. Oba, hoje a gente deu conta, a gente não teve reclamação, hoje foi tudo certinho, hoje a gente conseguiu repor, porque é o restaurante funcionando lá e o delivery funcionando cá, né? Então, a gente tem lá um bando de gente que tem defeitos, né? Eu falo que todos nós temos,
mas nós temos muitas qualidades e eu acho que a gente juntos lá, eu já falei, né? Mas eu acho que a gente dá um caldo muito bom. E então teve um tempo que a gente teve assim uma rusguinha entre uma funcionária e outra lá. E aí eu vi que o negócio não estava funcionando bem. Então às vezes a gente faz papel de mãezinha também, né? Lá às vezes eles falam a tia. E então conversei com elas e graças a Deus a gente voltou ao normal, porque cada um tem um defeitinho, né? Então, às vezes, a gente tem que dar um desconto, né? Eu falo, gente, a gente está na época de dar desconto de 80%, 90%. Vamos dar desconto nas relações também, né? Perfeito. Vamos compreender o outro. Às vezes, ele pensa de um jeito diferente, vê de um jeito diferente que a gente está vendo, né? Então, vamos minimizar isso e vamos continuar junto. E a gente tem feito isso. E muito legal, assim, que você falou e que eu estou anotando aqui, porque eu quero ter esse mapa assim, né? Acho que essa gestão colaborativa é o caminho também, em termos de administração, é o que eu enxergo, é o que eu tento fazer dentro da evidência, né? É o que a gente enxerga como o sucesso também. Eu tenho muito quando tempo que eu trabalhei na Alemanha, eu tinha um chefe americano pô, o americano, assim, eu tinha um preconceito que o cara ia ser durão, ia ser taxativo em algumas coisas, e ele falava para mim isso, ele falou, cara, a minha função aqui dentro é fazer você desempenhar o melhor possível o seu trabalho. Você é o especialista da área. Então, você tem que ser o melhor que você pode e eu vou fazer você dar o seu melhor. E eu acho que ter um time é isso, porque você vai ter o cozinheiro. Por mais que, imagino que você entenda de cozinha, que você esteja ali, hoje em dia você tem que cuidar da administração, do marketing, do delivery, do desenvolvimento, e não dá tempo de você estar 100% ali na cozinha. Eu imagino que a pessoa que está todo dia na cozinha, ela vai ter alguns insights. E a função do gestor do negócio, muitas vezes, é conseguir olhar como que eu posso fazer, e aí de novo a servidão, né? O gestor servil ali, como que eu posso fazer para você desempenhar o seu trabalho melhor ainda, e com isso você ganha colaboradores que faz seu negócio crescer, né? Darlan não, Henrique. Lá na FIC, às vezes eu falava isso, eu não sei quem disse, mas assim, o melhor que a gente pode fazer pelo outro é dar a ele a oportunidade de mostrar o que ele tem de melhor. Então, assim, eu quero que lá no buffet a gente tenha um espaço de paz, de tranquilidade. Claro que tem o agito do dia a dia, que é o normal, mas que a gente possa viver bem entre nós. Isso é muito importante, a gente ter um ambiente bacana. Perfeito. E é o que você falou. Então, por exemplo, o cozinheiro poder fazer o melhor dele e ele ficar feliz. Pô, que carne gostosa que eu fiz, né? Que salada bonita. Nossa, olha, decorei assim, que bacana que ficou. Pô, o cliente elogiou. Então, às vezes, elogia, eu já corro lá para falar para eles, né? Então, dar esse feedback, né? Então, entender o trabalho não dele, só tá na legal. escola, mas lá, né? Dar a ele a oportunidade que ele tem de melhor. Eu não queria perder esse gancho. Aqui, ó, nas minhas coisinhas, meus papelinhos. Tem um livro que eu li, do Jack Welch. Então, para quem está já na área ou quem vai entrar, Paixão por Vencer. Nossa, o livro ficou todo grifado, né? Muito bom, muito bom. Então, assim, eu nunca vi tanta teoria colocada de uma jogada, assim, sabe? De uma forma tão prática, tão gostosa de usar. Ali, de assim, usar. né? Então, Jack Welch, Paixão por Vencer. Então, é o que você falou desse cara lá, que falou para você. As pessoas são o que há de mais importante quando se trata de vencer. Então, você tem que ter um time vencedor. Darlan, como é que é aquela frase um... que você fala? O gestor monta o time constrói a empresa, certo? Exatamente, aprendi com o Adriano Senna, que é o nosso podcast, né? Ele falou, olha, a função do gestor é construir uma equipe e a equipe construiu uma empresa para ele. Então, a gente acredita muito na sua fala. Né? Olha só que bacana, então. né? Que bom. Pontos em comum. Caminho. E aí ele fala também como missão, né? Porque às vezes você vai a missão, aí você fica pensando em palavras bonitas e tudo. Mas a missão é como que a gente pretende vencer nesse negócio. Sim. O que a gente precisa fazer? Quais são as atitudes que a gente vai tomar? Quais são as escolhas que a gente vai fazer? Então, assim, eu achei muito valioso. Gostei muito desse livro, tem a ver com a sua fala. Legal. Só um detalhe, nosso tempo com a Rádio Mantiqueira. Isso que eu ia falar agora. A gente já foi a primeira meia hora nossa aí. Aquele agradecimento para quem acompanhou a gente até agora na rádio aí. Vamos continuar o papo aqui, tá super bacana. E assim, a gente começa num papo bom, o tempo vai embora, né? A gente continua no YouTube agora. Procura lá, @Mapa do Sucesso Podcast. Vamos continuar esse papo aqui. Gente, muito obrigado por ter acompanhado a gente até agora. Obrigado à Rádio Mantiqueira aí. E é isso aí, né? Isso aí, pessoal da Rádio Mantiqueira. Até a próxima. Procura a gente lá no YouTube, @Mapa do Sucesso Podcast.
Vamos lá, dando continuidade, né? Aqui com a Carmen. Carmen, tá tudo certo até aqui, tranquilo? Né? Tudo tranquilo. Estamos vencendo, né? Opa! Cara, aproveitar aqui só para não perder o outro ponto que você falou que eu achei muito legal, e eu escutei ontem ainda, quinta-feira tem um podcast lá que eu acompanho, que é do Clóvis, e ele falou justamente dessa parte de reconhecimento da ignorância, né? Acho que foi Platão que falou, que aquela frase dele, só sei que nada sei, e reconhecer a ignorância nossa é o primeiro passo para o conhecimento. Tudo. Né? Em E tudo. eu acho muito louco quando você, com 36 anos de empresa, dá essa oportunidade de se reinventar. Acho que é uma lição muito grande para todo mundo. Que bom. Muitas vezes a gente sai, e aí eu falo pela minha geração, a gente acha que já sabe tudo, né? Não, porque eu já estudei, eu já fiz isso aqui. Nossa, eu achei muito legal isso que você falou. Nossa, eu reconheci que eu tive que me desenvolver. São coisas assim, tão pequenas, tão bobinhas, né? Agora a gente está com uma estagiária de eventos e ela está treinando na parte de receber os pedidos de delivery. Então, assim, quando a gente começou com delivery, teve um dia que deu um baita de um problema, porque um papelzinho do delivery entrou por baixo de um papelzão que estava na mesa. E aí, depois que a gente foi ver, na hora que a pessoa reclamou, que já estava atrasado, que esse papelzinho estava ali embaixo do outro. Bobo isso, não é? Mas é um aprendizado. Na hora que você for fazer, então você tem que estar só com a sua mesa limpa, sem lugar para o papelzinho se esconder. Então, é um erro a menos, né? Sim. Então, por exemplo, se esse erro eu já aprendi, amanhã eu posso cometer um outro, mas esse eu já aprendi. E assim a gente vai indo, né? Vocês têm alguma estratégia assim, de gestão do conhecimento dentro da empresa de vocês? Por que eu digo isso? Muitas empresas é o caminho natural, né? A gente começa, no caso da loja também, a gente tem uma empresa familiar, que acaba ficando muita coisa retida ali com o dono, como que faz. Eu imagino que, obviamente, as receitas, vocês têm muita coisa. Você tem uma outra gestão de conhecimento, assim, um processo bem estabelecido? Como é que funciona isso lá? Eu acho que não é tão organizado assim, não. Poderia ser. Mas, por exemplo, volta e meia eu apareço lá na cozinha, falo, gente, chega aqui, chega aqui, chega aqui. E a gente chega, e aí eu já passo, né? Então, por exemplo, ontem acabou que foi um marmitex desse fit, né? E aí tinha um cupim muito gostoso, estava uma delícia, e ele tinha um molho. E quem arrumou acabou exagerando um pouco no molho. E aí o cliente reclamou que a salada foi meio nadando no molho. Pô, errado isso. Sim. Mas eu tenho certeza que quem arrumou pensando em agradar, porque o molho estava muito bom. Mas o cliente já não gostou. Então, já corri lá na cozinha. Gente, vem cá, vem cá, vem cá. Ó, aconteceu isso. Eu já descobri quem tinha feito, já perguntei. Né? A pessoa também já estava lá. Falei, olha, então vamos fazer o seguinte, vamos dizer que hoje seja uma almôndega. E a almôndega tem molho. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar ela mais sequinha, no mini fit, pouco molho. E aí, de repente, a gente pode pôr o potinho que vai com vinagrete em cima, vai o potinho que vai com vinagrete e um potinho extra separado, com o molho da almôndega. E aí fica a escolha, né? E, por exemplo, já pensou se esse cupim tivesse ido com esse molhinho separado? Sim. Ia ser bacana. Então, a partir de agora, a gente pode fazer assim. Então, eu procuro dividir. As coisas vão acontecendo e eu já vou falando e a gente já vai tentando resolver e ver. Eu acho legal toda essa construção nossa, que a gente está um pouco mais de 30 minutos. Eu vou enxergando a sua história, você começou com uma ideia começou ali no seu âmbito familiar e ficou grande. Hoje, quantas pessoas vocês empregam ali na La Petit? A gente tem 14 funcionários. 14 funcionários, né? Então são 14 vidas de pessoas, né? Que a La Petit influencia diretamente, né? Em contrapartida, você comentou com a gente da sua formação profissional, como ligada a letras, ligada à pedagogia, chegou a dar aula, nesse processo todo a sua empresa cresceu, você vivenciou a pandemia. Agora fala pra gente, aonde fica a mulher nesse processo? Né? Porque existe uma mulher empreendedora. Senhor Jesus, ela está por aí, andando em tudo. E aí, como que você consegue separar a mulher empreendedora da mulher mãe, de repente a mulher esposa? Não sei como é a sua vida. Né? Como você eu não sei, eu acho que fica tudo guardado aqui, tudo junto e misturado. Mas assim, quando eu comecei, né, fiz letras, fiz pedagogia, e eu comecei a dar aula. Comecei no Oswaldo Cruz e eu logo ia seguir um caminho, né? Só que a gente abriu o restaurante, lá o buffet, e acabou que teve um investimento, teve um sonho, e aquilo lá ficou um pouco jogado. O Zé Mauro trabalhava na Maxion na época, era FNV,
Sim. Papo nacional de vagão. E então eu falei, eu vou ter que fazer uma escolha. Se eu ficasse mais tempo ainda no Oswaldo Cruz, daqui a pouco eu ia pegar vínculo, eu ia começar, né, a seguir essa carreira. E eu comecei também a dar aula lá no Machado de Assis. Então, hoje em dia, puxa vida, tem um carinha que é médico, foi meu aluninho lá na 5ª série, tantos aluninhos queridos, hoje já são super adultos, né? Então, gostava também muito de dar aula, porque eu acho que está no sangue, né? Mas eu acabei tendo que fazer essa escolha. Na vida são opções, né? E aí os meninos foram nascendo. O Felipe está com 32, faz 33 esse ano, e o Mauro vai fazer 31. E então eu já estava lá na lanchonete, já estava lá na Rua 8 nessa época, né? Então tenho que agradecer tanta gente. Nossa, tenho que agradecer todos os funcionários que já passaram na nossa vida. Hoje em dia eles não estão lá, mas colaboraram, né? E aí tinha a Naná, que trabalhava comigo em casa, ela me ajudou a criar os meninos, ela foi maravilhosa comigo, a família inteira que também sempre apoiou e ajudou. Nossa, muito agradecimento. Bom, mas aí, às vezes, né, eu amamentei os dois até os 9 meses, e a gente morava perto, então, às vezes, nas mamadas da tarde ou no meio da manhã, a Naná trazia, né, o filho para mamar. Então, tanto o Mauro como o Felipe iam mamar lá. Então, tinha uma dispensinha lá, menor, no espacinho mais reservado, e ali eles mamavam. E eu achava lindo. Eu acho que as mulheres de hoje que têm filhos devem tentar amamentar. É natural ai, sei lá, eu acho que é um momento de amor tão grande, é lindo. Dá uma emoção. E acabei ainda dando, ainda às vezes, naquele tempo, né? Olha, tudo meu é naquele tempo. A gente ainda dava mamar para outras crianças também, né? Depois com AIDS, umas coisas assim, aí o negócio foi ficando mais, né? Mas que bênção, era muito bonito. Então, misturei a maternidade com o trabalho, então a gente estava ali perto. Então, às vezes, a Naná passava e ia com eles na praça. Então, às vezes, eu até ia com eles na praça também um pouquinho, depois eu voltava, né? E procurava, quando eu estivesse com eles, ter uma qualidade boa de tempo com eles, né? Sim. E eu acho que eles cresceram tendo exemplo da gente, assim, trabalhador, né? Sempre busquei com que eles tivessem respeito com as pessoas, que tratasse todo mundo muito bem. Hoje, seus filhos trabalham com você? Não, então, a gente não quis muito que eles viessem para o nosso ramo, não. O Felipe tinha vontade de fazer administração de empresas. E eu acho bacana essa coisa da gente levar o adolescente para ele conhecer o sonho dele. Que eu acho que isso aproxima mais e dá mais gana de querer chegar lá. E o Felipe, o sonho dele era fazer administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. E aí, numa época, no começo do colegial, a gente ficou sabendo que teve uma palestra lá e a gente foi com eles. E o Felipe assistiu a palestra e já ficou que ele queria mesmo aquilo. E aí, no começo, ele não tinha passado na FGV, ele passou na IBMEC, que hoje em dia chama INSPER, e começou lá. E também era maravilhosa, uma escola de negócio muito bacana. E aí, depois, apareceu a vaga dele lá na Fundação Getúlio Vargas, e ele falou, olha, se der, eu gostaria de ir para lá, sim. Então, assim, eu e o Zé Mauro, a gente nunca mediu esforços para aproximá-los dos sonhos e trabalhar, se fosse preciso, como camelinho, para dar conta, né? E valeu muito a pena. Como foi esse então, a gente levou o Felipe para lá e ele fez a administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas. Depois, ele quis fazer concurso público. E aí ele passou como auditor fiscal no estado do Paraná. Então, graças a Deus, ele está super bem lá. E, assim, os meninos também. Eu não ia esperar que eles fossem arrumar assim, uma tranqueirinha de namorada, né? Pelos homens que eles são, pelas pessoas que eles são. Eles arrumaram 2 parceiras maravilhosas para a vida deles. Sim. E, assim, eu sinto que o momento de mãe vai diminuindo agora. E elas são mais importantes agora na vida deles, porque eles vão começar a trilhar a vida deles em família, né? Construir a família deles. E, assim, eu gosto demais das 2. Cada uma é única, cada uma tem um jeitinho de ser. E gosto demais deles se darem bem, sabe? Eles encontraram um par bem bacana. Legal. E o Mauro resolveu fazer medicina. E medicina não é fácil, né, a gente bancar. E aí foi uma faculdade particular lá em Santos, a mesma que o primo dele, André, fez. E depois o Caio também fez junto, o primo. Eles acabaram morando juntos lá em Santos.
Então, o Mauro já tem 10 anos de formado, ele já fez ortopedia, agora ele terminou, faz um ano já, o joelho, ele fez especialização em joelho, e a Carol é médica também, e os dois estão em São Paulo, em Santo André, às vezes o Mauro vem fazer plantão aqui também. Então, teve um dia dos pais que eles vieram para cá, e na hora que a gente estava lá na esquina de casa se despedindo, veio forte uma emoção, e eu falei para eles, então, sei lá, para pais e para filhos que estão nos ouvindo, né? Eu joguei para eles uma bênção, né? Eu disse para eles que eu desejava muito que um dia eles tivessem o sentimento que eu e Zé Mauro temos por eles. Porque quando a gente pensa nos nossos filhos, vem paz, vem tranquilidade, vem alegria, vem pensar que eles são pessoas do bem, pessoas honestas, decentes. A gente tem um encantamento muito grande com eles, sabe? Então, eu desejei a eles, eu acho que o melhor desejo que um pai pode fazer e o melhor que a gente pode sentir que eles deram para nós, né? Que é ter esse sentimento de tranquilidade no coração. E eu imagino que assim, você conseguir tocar, porque é muito legal, né, quando a gente escuta, assim, eu vejo hoje, lá na loja, a gente tem a minha irmã, que está com o Gael, meu sobrinho, né? E é um sacrifício, muitas vezes, né? Falando aí para as mães empreendedoras. A gente se desdobra. Né? Deixar, cuidar do filho, ter esse tempo de qualidade que você está citando aí, mas, e aí, né, aquele aplauso às mães que conseguem fazer isso, porque eu, pessoalmente, às vezes eu pego o Gael para tentar trabalhar com ele ali no colo, é impossível, né? E muitas vezes eu vejo isso, né? Eu vejo essa força também dentro de muitas mulheres aí de conseguir, porque eu imagino que não era fácil, você tem que amamentar, e eu vejo assim, acaba que uma criança suga literalmente da sua energia ali e você ainda conseguir levar isso para dentro da empresa, né? Porque tocar uma empresa também requer muita energia. Então, aquele aplauso aí para as mulheres em geral que conseguem fazer isso, né? De fato, é uma luta muito grande. E que legal escutar o seu depoimento também, que vê que lá na frente essa luta, né? Essa luta se paga com 2 filhos maravilhosos aí. Que eu imagino que é isso, né? Você conseguiu passar um pouquinho da sua essência para eles também, né? E aí por isso está tão bem alinhado, né? Então acho esse depoimento assim muito muito legal. Uma outra, não sei se você tem uma pergunta. Não, eu acho legal também na fala dela, porque o que acontece? O negócio ele veio antes dos filhos, né? Em consequência vieram os filhos. Daí você treinou o seu negócio, treinou os seus filhos. Os filhos hoje não moram perto de você, né? E o negócio permanece. Então, a influência do negócio na sua vida. Na vida. Um filho mora em Santos, São Paulo, o outro mora no Paraná, e o seu negócio continua perto de você, de repente mais próximo até mesmo que os filhos, né? Então, realmente, a vida da mãe, a vida da mulher voltada para o negócio é realmente algo para ser aplaudido de pé. E quando eles eram pequenos, né? Eu acho que devia ter uns 6 anos, mais ou menos, 5, sei lá. E aí eles falaram para a gente, poxa vida, mas os pais todos têm um dia que fica com os filhos. E a gente tinha um restaurante que funcionava de domingo a domingo. E então, por exemplo, às vezes a gente fazia uma festa na madrugada. Vamos dizer que fosse uma formatura. A gente ia chegar em casa mais de 5 horas da manhã. E a gente tinha que estar pelo menos às 8 lá no buffet, junto com o pessoal, para poder, né, sair o almoço também. E aí eles falaram, gente, pelo menos um dia para ficar com a gente, né? Então a gente ficou muito tempo, a gente abriu mão do domingo, porque aí a gente ficou com os nossos clientes do dia a dia na semana, né? E a gente acabou abrindo mão do domingo e ficou com eles nos domingos. E agora, depois da pandemia, também para ajudar a gente, né? A gente acabou voltando de novo aos almoços nos domingos. E então me fez relembrar, né, esse tempo que a gente parou por conta dos meninos, que realmente foi muito bom, né? A gente pôde viver também mais junto com eles, momentos gostosos, né? A família do lado do Zé Mauro também é muito unida, então, assim, agora, por causa da pandemia, a gente teve que parar, né? Mas, às vezes, lá no Senzala, o pessoal do Senzala ficava falando assim, então hoje o almoço deve ser na casa de quem? Eu acho que hoje é na casa do Zé Mauro. Eles apostavam para ver se eles acertavam onde era o almoço de domingo. Então, cada semana o almoço de domingo é numa casa dos irmãos, né? Dos filhos da dona Laila. E então essa união sempre foi muito boa. Então, a gente poder celebrar esses almoços juntos em família, né? Ver todo mundo crescer junto, foi muito bom, valeu a pena. E é muito legal a gente fazer essa imersão na vida da profissional por trás da empreendedora, né? Na vida pessoal dessa profissional. E agora vamos voltar para o profissional, né? Caminhando aqui para o fim.
Nós entendemos que hoje o marketing, e estritamente o marketing digital, ele tem uma influência muito grande na vida dos negócios, né, do empreendedor. Qual que é a influência hoje das redes sociais, das mídias digitais? Você falou aqui pra gente do iFood, do Equifome. O que mudou dentro da empresa, né, com a atuação dessas mídias sociais? Então, eu acho que foi a grande salvação para todo mundo nessa época de pandemia, né? Eu lembro que às vezes eu ia almoçar e sentava lá no restaurante sozinha, às vezes corria lágrimas, sabe? Porque as cadeiras estavam empilhadas, as mesas também empilhadas, e um silêncio. E assim, eu falei, gente, eu estou com saudade do burburinho. Era o burburinho. Então, por exemplo, hoje em dia tem barulho de garfo batendo, né, de faca batendo, cortando, gente falando, a televisão ali ligada, os clientes, a gente atendendo, né, eu conversando com o povo. Então, como fez falta. Mas aí o que ajudou foi isso, né? E às vezes vinha o barulho da moto chegando, né? E Sim. aí as entregas para saírem. Às vezes eu mesma, né? A Fiorino Girl entregando os marmitex, né? E a gente foi tendo aprendizado nisso tudo. Nesse tempo de pandemia, eu me aprofundei bastante no estudo. Então, teve um negócio que o iFood ofereceu, que não era nem só para quem era do iFood. Teve um curso maravilhoso que eu acabei seguindo outras pessoas, professores, né? E fui pensando essa coisa do delivery, fui aprendendo, conversando com o pessoal. Então, assim, isso ajudou muito. Acabei comprando alguns cursos. Eu fiz um de uma moça que chama Anatex. E aí ela ensina a pessoa até ser assistente virtual, aprender essas coisas de mídias digitais. Então, assim, eu achei bacana, porque eu não sou dessa realidade, mas eu me propus a querer aprender alguma coisa. E eu acho que eu aprendi bastante, eu tenho muito para aprender. Mas eu fiquei feliz com o aprendizado. Então, fiz esse. E agora eu estou entrando em contato com uma pessoa para fazer um pouco de marketing comigo também, que eu sei que ainda está falho, eu preciso melhorar muito. E também tive apoio de uma pessoa daqui de Cruzeiro, que também trabalha com agência de marketing, que me ajudou também muito no tempo da pandemia. E a gente foi seguindo. Mas eu acho que, assim, tá bacana, tá? Mas pode ser melhor? Pode. Vamos fazendo, né? E, assim, o ano passado eu fiquei feliz, e até eu escrevi lá na nossa coisinha do final do ano, às vezes eu costumo escrever, eu tenho essa coisinha de letras, né? E na vida, então, eu coloquei lá para a nossa turma, né, que com a graça de Deus a gente ficou vivo, né? Isso é uma glória muito grande, glória a Deus. Foi um momento difícil, de incertezas, né? Até com a vida da gente, que a gente não sabia do negócio, a gente conseguiu continuar junto, né? E no final do ano deu até para a gente dar uma repaginada, né? Então foram os uniformes que eu achei que a gente ficou mais bonitinho, né? E a gente ficou feliz com isso. Esses dias uma menina que trabalha com a gente estava falando assim, nossa, minha amiga está falando que a gente está tão bonitinho com essa camiseta, com esse avental, que a gente está com um uniforme tão bacana. E aí ela falou, nossa, que ela falou que ela tem até vergonha do dela, que, né, não tá achando bacana. Eu falei assim, puxa, a gente se sente até melhor, né? Aumenta a nossa autoestima, não só com a gente, mas com a empresa da gente também, foi bacana. E a gente conseguiu dar uma repaginada também. Lá no restaurante, na frente, eu coloquei agora mais cinzinha, uma coisa mais neutra, por causa da entrada das festas, né? Então, o retorno das festas também está nos trazendo alegria de poder, de novo, celebrar as vidas, celebrar as vitórias, né? As conquistas, está muito gostoso. Então, eu deixei ali mais neutro, né? E a gente pintou de novo lá a Rua 6, a Rua 6 continuou laranjão, e a lanchonete também lá o laranjão, né? Então, deu para a gente dar uma repaginada. O pessoal lá da Comunica, a gente também tem que agradecer, o Matheus, que foi bacana com a gente também, a gente fez o projeto lá juntos. Então, foi bacana, a gente conseguiu, né, na hora que terminou o ano, dar conta disso tudo. Foi uma bênção muito grande, a gente tem que louvar muito a Deus e agradecer. Venceram a pandemia, igual você falou, a saúde acima de tudo, então se manteram saudáveis. Eu vejo que a pandemia ela deixou legados negativos, né? Se é que a gente pode falar de um legado que foi importante para o desenvolvimento, foi a questão das mídias sociais e esse medo que a população tinha de comprar online. Eu vim de um tempo onde as pessoas tinham medo de comprar na internet. As pessoas ficavam com medo das formas de pagamento não acontecer da melhor forma possível. Então, é um problema que eu vejo que vocês venceram e, com certeza, abriu muitas oportunidades para as empresas de vocês também, né? Com certeza, com certeza. Mas, infelizmente, caminhando para o fim, nós já estamos com quase 1 hora de programa, né? Oba!
Mas vamos lá, Carmen. Que bom. Eu acho que deu para a gente ser útil, hein? Deu, com certeza. O objetivo hoje era ser útil, poder inspirar alguém. Eu espero que pelo menos alguma coisinha aí tenha inspirado. Não, com certeza os nossos ouvintes estão super felizes aí com os mapas construídos aqui em nosso bate-papo, né? A gente só está se reinventando com o microfone. A gente está sentindo falta de um segundo microfone aqui, mas... Deu certo, gente. Vocês não acharam? Um adendo. Eu já escrevi 3 páginas aqui do que você falou. Então... Né? Olha só. Olha lá, o roteirinho dele também. Mas é muito legal. Agora é só você colocar umas canetas coloridinhas aí, pronto. Né? Já vai melhorar um coraçãozinho assim, aqui, outro ali. Mas muito legal mesmo, assim. Acho que assim, essa experiência que você tem e o carinho na sua fala, assim, para mim é algo que marca muito. Então, acho que fazer as coisas com amor... É o que a gente vive. Eu acho isso fenomenal, assim. Como o Darlan falou, é uma pena que a gente já está terminando aí. Acho que a gente tem a pergunta, 2 perguntas aí em uma, né, no final, mas já, assim, previamente agradecendo muito, assim, meu coração fica até quente, assim, de poder saber que tem na cidade alguém que trata com tanto carinho as festas, que trata com tanto carinho as pessoas, que serve tão bem. Acho que, assim, eu já te conhecia, né, de vir ali da loja ou até mesmo, assim, dos eventos, mas é muito legal ter essa conversa, conhecer a pessoa por trás do empreendimento, conhecer até de toda a estrutura, assim, que você leva para a empresa. Eu acho isso muito legal. E essa é a ideia do programa, né? A gente trazer a gente que é pessoa física, a gente empresta a alma da gente para a pessoa jurídica acontecer. Porque uma pessoa jurídica sem alma não existe, fica difícil. Né? Então, a alma da pessoa física que é emprestada para a pessoa jurídica existir. Que é muito bonito de você usar essa alma para transformar a vida de outras pessoas. Porque o sentimento que você tem, eu vejo isso muito do meu pai, acho que herdei muito dele, mas com a gente é mútuo. Porque quando entra alguém na loja e você vê a transformação que o que você está proporcionando faz na vida de uma pessoa... Aquilo para mim, assim, em termos profissionais até, o meu maior, né? Faz sentido. O meu maior, que eu enxergo assim, sucesso profissional é conseguir transformar a vida de uma ou 2 pessoas ali, que eu vi assim, o quanto que a gente junto conseguiu evoluir, o quanto que aquela pessoa me ensinou, o quanto que eu pude passar para ela. Então, e eu vejo isso total na sua fala, assim, né? Eu imagino isso elevado aí a 36 anos de carreira, quanta gente você não pôde impactar na vida, não só servindo, mas também fazendo parte do seu time. Então, parabéns aí por essa história. Obrigado pela lição aí. Sucesso para vocês também. E a gente tem aí 2 perguntas ainda, então. Vamos lá então, Carmen. A primeira pergunta que a gente sempre deixa aí, você se considera uma pessoa de sucesso? E dentro disso, o que é sucesso para você? Porque sucesso acaba sendo um conceito amplo, né? Então, o que é o sucesso? E você se considera uma pessoa de sucesso? Então, lindo. Dentro desse parâmetro que a gente falou, né, de servir, eu acho que é o que a gente sempre fez. Eu gosto mesmo muito disso. Então, eu sou realizada. Então, acho que, sim, na minha empresa, a gente teve sucesso. Só de ter vivido 36 anos de empresa, né, eu acho que é bacana. Eu sei que a gente está no coração de muita gente que também gosta da gente, que já viveu serviços com a gente, viveu o dia a dia dos nossos produtos. É gostoso conhecer e saber. E a gente realmente continuar sempre disponível e às ordens. E eu acho que, assim, se a gente pudesse passar uma dica para as pessoas, né? Você vê, com essa coisa dos 36 anos de empresa, eu comecei lá com 19, eu era novinha. Então, para quem é jovem, essa dica funciona. E para quem às vezes já está achando que, não quero fazer mais nada, eu não quero conhecer mais nada, não. Puxa vida, tem tanta gente que às vezes com mais do que 50 anos, com 70, começou negócios e teve muito sucesso, né? Sim. Então, assim, busque seus dons, veja o que você gosta, o que faz sentido para você e veja o que você quer sonhar. E aí busca transformar os seus sonhos em realidade. Então, assim, a pessoa que é empreendedora é uma pessoa que sonha, planeja e faz acontecer. Então, eu acho que fazer acontecer faz muito bem. Sim. Então, você planejar as coisas e aquilo não era nada e aquilo aconteceu, né? Igual quando vocês planejaram aí um dia, não, vamos fazer um podcast, vamos fazer isso. Um dia foi um sonho, foi uma coisa, vamos, é uma ideia. E essa ideia virou realidade. Que vocês tenham muito sucesso. E quem nos ouve também, que tenha muito sucesso, transformando tudo o que pensa, o que sonha, o que faz sentido para você em realidade, que vai acabar fazendo bem para o outro também. E isso vai te fazer bem.
Amém. Eu acho que o segredo é meio esse, né? Não. Perfeito. E aí vai o dia a dia, né? A garra, a persistência, a responsabilidade. Querer fazer bem feito. Numa frase pra gente deixar marcado, assim, eu achei muito legal o que você falou. O que é sucesso para você, em uma frase? Então, acho que numa palavrinha só, pode? Vamos colocar entre aspas aí. Servir. Sabia. Ai, que bom. Muito obrigado. Obrigada. Assim, nossa, foi muito legal. Ai, que aprendi delícia, muito com também essa gostei. entrevista. Obrigada. Aqui. Gente, Obrigada. acompanhando a gente até agora, muito obrigado aí. A gente passou um pouquinho da 1 hora aí, mas puta, uma conversa gostosa passa assim mesmo. Continua acompanhando a gente vai soltar sempre os cortes aqui também dos melhores momentos. Estamos lá no Instagram, estamos no YouTube, estamos na rádio. Poxa, trazendo o melhor para você da cidade. Comenta lá pra gente depois também quem que vocês querem que a gente traga mais aqui. Essa interação é sempre muito rica quando vocês conversam com a gente. E só agradecer. Muito obrigado aí por quem está nos assistindo. Muito obrigado por acompanhar e por todo o feedback. Isso aí, Carmen, mais uma vez, muito obrigado, né, Obrigada, por estar presente Darlan. nessa roda. Fico muito feliz de saber que existe uma mulher tão empreendedora como você na cidade. Um comércio que deu muito certo, foi estruturado, foi sonhado. E assim como todos os convidados disseram, ele foi amado. Eu tenho aprendido aqui nesse podcast que o negócio ele transcende o dinheiro. Você fazer aquilo que você ama, fazer aquilo que você realmente gosta, realmente agrega um valor que o dinheiro não pode pagar. Isso Nós aí. somos gratos à sua presença aqui nesse lugar com a gente. Obrigada, E que Leon. não seja somente o primeiro, né? Que nós possamos compartilhar e vivenciar novas experiências, não somente aqui, mas de repente algumas coxinhas aí que a gente vai ganhar de brinde após o nosso podcast. Opa. Hoje à tarde já, ó, vamos passar lá. A Carmen, tarde muito da obrigado, coxinha. viu? É isso aí, Obrigada. minha gente. Hoje foi o nosso podcast Mapa do Sucesso. Muito obrigado a todos. Até o próximo programa. Valeu. Sucesso para todo mundo. Valeu. Você acompanhou Mapa do Sucesso com Darlan Alves e Henrique Marques. Apoio Senai Cruzeiro, Evidência Camisetas, da Conex Consultoria e Mante FM.